Olá a todos, olá a todas, bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro semanal, onde nós vamos desenvolver um pouco de conteúdo astrológico. E eu tenho atendido aos pedidos de vocês para sanar algumas dúvidas, para falar um pouco mais sobre o que já foi dito. Então, cada passo desses é um pouquinho mais que a gente colabora para o nosso autoconhecimento. Esse é o objetivo desse nosso encontro. E tenho sentido uma demanda bastante grande sobre a técnica da revolução solar. E eu queria então explicar um pouco mais sobre ela, sobre dúvidas que acontecem em relação a essa ferramenta chamada uma ferramenta de previsões. Então vou começar. Nós não temos somente a revolução solar como uma ferramenta para olhar para frente e poder entender o que nos espera num determinado momento. Ou até, em alguns casos, olhar para trás e entender o que se passou numa determinada época da vida. Ou seja, setorizar a análise astrológica dentro de um tempo X. Não é só a revolução solar. Nós temos, além dela, só para explicar, hoje vou falar da revolução, mas para explicar, nós temos as progressões, as direções e os trânsitos. Se a gente colocar progressões e direções como uma ferramenta, porque elas funcionam de uma maneira muito semelhante, nós temos então 3 grandes instrumentos que falam dessas projeções chamadas previsões. E o que é a revolução solar então? Ela é um terço, vamos assim dizer, do todo. Ela não é sozinha um grande barato, a gente tem que juntar tudo. Mas a revolução solar é um mapa calculado para o momento exato que a Terra completa mais uma volta em torno do Sol depois do nosso nascimento. Então, todo ano, na data próxima que nascemos, já explico, nós temos um mapa que é o mapa daquele período anual. É o nosso projeto do ano. São as tarefas que eu digo que eu dou para todo mundo analisando aquele retorno solar. O que eu falei em torno do dia do aniversário? A Terra leva 365 dias para fazer uma volta completa e 6 horas. 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas não são contadas no nosso calendário, são esquecidas. Mas não são esquecidas, porque a cada 4 anos a gente tem um dia a mais no nosso calendário, que é o dia 29 de fevereiro, num ano bissexto. Então, o que acontece? O cálculo tem que ser muito preciso. E essa diferença dessas 6 horas pode acarretar ser o aniversário no dia antes ou no dia seguinte. Então, a gente pode ser o aniversário no dia antes, no dia do próprio aniversário, do nascimento, ou no dia seguinte. Só para ter uma ideia, a pessoa que nasceu no dia 29 de fevereiro, num ano bissexto, não faz aniversário? Só a cada 4 anos? Não, claro que não. Então tem que colocar num cálculo para saber exatamente qual vai ser a hora e o momento do aniversário a cada ano, que poderá ser no dia 28, no próprio dia 29 ou no dia 1º de março. Isso para vocês terem ideia. Então essa é uma dúvida que me perguntam. Por que eu calculei minha revolução solar e ela não aconteceu no dia que eu nasci no dia 5 e esse ano meu aniversário está lá, dito que é no dia 4, é por causa disso. Então, eu gosto de celebrar Feliz Ano Novo, que vem uma nova fase, exatamente na hora, minuto e segundo que o cálculo da minha revolução solar marca para o começo desse novo ano. Primeira coisa. Segundo, uma dúvida em relação à revolução. Ela começa exatamente no momento que nós comemoramos o aniversário? Eu acredito que não. Eu acho que as coisas começam a se preparar a partir do mês anterior da Revolução Solar, mas ainda muito ligados ao projeto anterior, meio que fazendo uma revisão e uma introspecção e uma preparação para o novo ciclo daquilo que nós vivemos na Revolução Solar anterior. Isso seria o que as pessoas chamam de inferno astral, que não é, é apenas uma reflexão sobre todo o processo, projeto do ano que passou e que a gente vai conferir para ver se a gente fez direitinho as tarefas do ano segundo aquela revolução solar. Esse é um ponto também importante. Quanto ao local que a gente vai passar o aniversário, aí vem a grande polêmica. Nós temos, como parte básica, teórica e técnica da astrologia, o mapa é o reflexo daquilo que nós
vemos configurado no céu, no momento que a gente nasce ou no momento da nossa revolução solar, para aquele lugar onde a gente está naquele instante. Então, o que acontece? O que está no céu, se for uma lua nova no dia do aniversário, será a lua nova em qualquer lugar do planeta. Isso não vai mudar. Agora, se você fizer aniversário no Rio, você verá essa lua nova numa determinada área do mapa. Ela pode estar acima do horizonte, se for de dia. E se estiver no Japão, vai estar abaixo do horizonte, porque será de noite, nesse mesmo momento. Então, ao deslocarmos, nos deslocarmos para um outro lugar, exatamente na hora do nosso aniversário, nós estamos modificando alguma coisa, uma parte dessa estrutura, que é a estrutura que prevê os nossos fluxos, a nossa energia, as nossas tendências no ano que está entrando. É meio que mexer os pauzinhos? Até é. Assim como algumas pessoas também mexem alguns pauzinhos na hora que elas escolhem uma hora para o nascimento de uma criança, porque acham que aquele aspecto é melhor. Enfim. E eu acho que tem que fazer isso de uma forma consciente. Primeiro, se o que está no céu não vai mudar, e a revolução solar é 1/3 do todo, mudar o lugar do aniversário só muda 1/6 do todo. 1/3 fica para direções e progressões, o outro 1/3 fica para trânsitos, o outro 1/6 para o que está no céu em qualquer lugar do mundo, e esse 1/6 é que muda. Então não muda tanta coisa assim. Não vale a pena gastar uma fortuna e ir para a Austrália e ser 1/6. E 2, se a gente começar a querer se deslocar para evitar, normalmente as pessoas querem evitar dificuldades, o primeiro trânsito que aparecer, onde a pessoa vai enfrentar aquilo que ela tentou fugir, vai ser muito mais forte do que seria naturalmente, porque ela vai ter que viver isso. Não tem como passar pela vida sem experimentar aquilo que é o fluxo do nosso destino. E, por fim, eu faço uma interpretação das tarefas do ano. Vou olhar as posições importantes da Revolução Solar, eu vou listar as tarefas do ano, para que no ano seguinte, quando a gente se encontrar de novo, a gente possa discutir como é que foi realizar aquilo que ela se comprometeu a fazer de acordo com esse fluxo da Revolução Solar, desse retorno solar para aquele período. Então, tirando essas dúvidas, que são as dúvidas que foram aparecendo durante esse tempo todo que eu tenho trazido informações, e eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse retorno solar. Beijo gigante, até o nosso próximo encontro.